Tá aí nesta segunda-feira, aqui na Rádio Turvo Ativa FM 87,9, chegou o nosso momento de reflexão. Queria que você desse uma olhada no Salmo 119, no verso 71, se você tiver uma Bíblia à mão aí. Se não tiver, guarde aí para você dar uma conferida. Lá está escrito assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ou foi-me bom sofrer, para que aprendesse os teus estatutos. A grande pergunta ao longo dos tempos é: se Deus nos ama, por que sofremos? Quem nunca se fez essa pergunta ao seu coração diante da dor e do sofrimento? Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? O problema do sofrimento não é uma questão filosófica, mas sobretudo teológica. Temos dificuldade de conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Os judeus questionaram o amor de Jesus por Lázaro, por este ter passado pela morte sem a intervenção de Jesus. Ao longo dos séculos, reverba sempre a inquietante pergunta: por que sofremos? Por que a nossa dor não cessa? Algumas coisas que devemos refletir a respeito do assunto. O sofrimento não é fruto do desamor de Deus, mas sim do pecado humano. O sofrimento nada mais é do que um filho do pecado. Não tivesse existido a queda, não haveria pecado. Somos concebidos em pecado e nascemos com a natureza corrompida no mundo que está gemendo, açoitado por muitas arguras. O sofrimento é a consequência inevitável do pecado. 2. O sofrimento é um aviso solene. É um aviso solene, altissonante aos ouvidos humanos. Se não houvesse a dor, nós sucumbiríamos subitamente, sem a mínima chance de buscar socorro. A dor é como se fosse uma trombeta. O sofrimento, um aviso solene de que é impossível transgredir os preceitos de Deus sem sofrer as devidas consequências. 3. O sofrimento precisa ser nosso pedagogo e não nosso coveiro. Muitas pessoas se desesperam a ponto de dar cabo à própria vida ao passarem pelo vale do sofrimento. Há sofrimentos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Há dores que doem na alma, doem demais. Doem que a gente às vezes se sente a carne fustigada pela doença e pela tristeza. Não há poucas pessoas que se revoltam contra Deus, como a mulher de Jó. Se você der uma olhada na história de Jó, na Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver a revolta dela ao passar pelas tempestades, pelas dores dessa vida. Não poucas pessoas são como ela e se revoltam contra Deus. Em vez de serem como cera que se derrete ao sol, são como o barro, que endurece ainda mais quando exposto ao calor. O sofrimento presente pode ser o prelúdio da consolação eterna. O sofrimento deve ser visto à luz da eternidade. O sofrimento do justo é passageiro e suave, quando comparado com as glórias do porvir, a serem reveladas dele. Nós temos uma boa esperança e uma consolação eterna. Aqui, pisamos em estradas cravadas de espinho. Mas então, lá, nós pisaremos em ruas de ouro e cristal. Aqui, nossos olhos às vezes ficam inchados de tanta dor, de tanto chorar. Mas então, Deus enxugará os nossos olhos de toda lágrima. Aqui, nós sofremos pela escassez, pela fraqueza, pela enfermidade e pelo luto. Mas então, receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Aqui, vivemos como estranhos e peregrinos, mas em breve mudaremos de endereço e viveremos na casa do Pai, no paraíso, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, onde a dor, a morte e o luto jamais entrarão. O sofrimento é um cálice amargo, muito amargo, mas ele
findará. Então beberemos das fontes da água da vida, que jorram sem cessar do trono de Deus. Diante da carranca do sofrimento presente, podemos erguer a nossa voz e falar bem alto e dizer, como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação. Que Deus abençoe.